Olá, você está na primeira aula da nova turma da jornada Mulheres que Vencem a Dor. Hoje, nossa aula inaugural vai ser uma aula aberta para as alunas da jornada inscritas para esta turma e também convidadas, outras mulheres que desejam assistir essa aula para conhecer o que Deus está fazendo entre nós, aquilo que só Deus pode fazer, que é reparar um coração partido. Muitas são as causas de dores que fazem mulheres chorarem, que fazem mulheres sofrerem, que fazem mulheres muitas vezes pensarem em desistir da fé, da família, até mesmo da própria vida. Mas para todas as nossas angústias, em Jesus existe resposta. E esta é uma jornada de cura através do amor de Jesus. Então você está convidada a mergulhar nessas águas do Senhor, que nos chama para dar um passo em direção a Ele que pode nos curar, a Ele que pode nos transformar, a Ele que pode restituir a nossa fé, a nossa alegria, de dar sentido até mesmo para as histórias mais difíceis da nossa vida, os momentos mais tristes, mais sombrios, para nos dar força de superar a saudade, o luto, de recomeçar depois de perdas, de términos, de continuar caminhando em direção a Ele. Então você que está aqui, você já é muito bem-vinda, que bom você estar aqui conosco. Quero dar o meu boa noite àquelas que já estão confirmadas para esta turma da jornada, seja bem-vinda. Hoje nós vamos detalhar aqui qual vai ser o programa aqui da nossa jornada, o que está sendo preparado. Já vamos contar muitas coisas, já vamos estudar a palavra de Deus juntas. Então quero te convidar, pega uma Bíblia aí, pega um caderno para anotar, que hoje já vamos ter ensino, também vamos ter testemunhos de duas mulheres maravilhosas, a Joanne e a Jéssica, que já participaram de outras turmas da jornada, que tem experiências pessoais que eu tenho certeza que vai ajudar a fortalecer a sua fé. Nós somos uma comunidade de mulheres que acreditam em Deus e que decidimos buscar nele resposta para as situações das nossas emoções. Então você está no lugar certo. Boa noite aí, boa noite. Cada uma que está aqui, você já pode dar uma boa noite, você pode encaminhar também essa live para os seus contatos, para suas amigas, para as pessoas que você ama, também avisar nos grupos, olha gente, começou a live, começou a aula e nós vamos aproveitar, né? A ideia é a gente ter esse tempo, ficar o máximo, fazer render, né? A gente não tá aqui porque a gente não tem nada para fazer, a gente não tá aqui para encher uma agenda, a gente tá aqui com um propósito, que mulheres, filhas amadas de Deus, sejam encontradas por Deus. Quem quer ser encontrada por Deus hoje? Quem quer ser abraçada por Jesus? Quem quer entregar um peso? Quem quer entregar uma dor? Quem quer de fato viver a cura que Deus tem para sua vida? Já diz um amém aí para eu saber que você está aqui comigo. Boa noite, vocês são muito especiais, algumas eu já conheço, algumas aqui, olha gente, estou ansiosa para a gente estar juntas também nos nossos próximos encontros, em que além de você me ver na telinha, também a gente vai poder ver vocês através da câmera do Google Meet, e aí poder conhecê-las, poder ouvir suas histórias, poder também abraçar você, entender o seu momento, podemos orar juntas. Então é tão bom a gente ter a oportunidade de conhecer mulheres especiais, e vocês são mulheres escolhidas por Deus. Deus é aquele que se atenta à nossa vida, à nossa causa. Deus, ele sabe de tudo que a gente precisa. E eu tenho certeza que se você está aqui,
é porque Deus te escolheu para esse propósito. E eu quero começar, enquanto algumas mulheres estão chegando, começar orando, dedicando ao Senhor este tempo. E quero te convidar, às vezes a gente assiste a live fazendo outras coisas juntas, Às vezes a gente tá ali assistindo, tá cuidando da casa, tá terminando a janta, tá arrumando as crianças, mas eu quero te desafiar a dentro do possível, você se concentrar em tudo aquilo que a gente vai compartilhar aqui hoje, participar das orações, fechar os olhos, entregar, orar, pegar a Bíblia, ler os versículos que a gente vai compartilhar, porque tudo isso vai fazer diferença naquilo que Deus quer construir e principalmente reconstruir em nós. Deus tem coisas específicas para fazer na nossa vida. Ele conhece o seu nome, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece a sua história, Ele sabe o que te trouxe aqui e Ele sabe aquilo que Ele deseja realizar na sua vida. Então, o que nós precisamos dar para Ele é a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente, para que Ele venha nos instruir nos passos dessa jornada. E eu vou explicar mais para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Vamos orar juntas? Topam orar comigo? Aceitam? Então, feche seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos o Senhor. O Senhor que é o socorro bem presente no momento de angústia. O Senhor é aquele que carrega as nossas cargas. O Senhor é aquele que se apresenta a nós como consolador. E eu oro para que o teu propósito, Senhor, para esta nova turma da jornada se cumpra. Que o Senhor venha encontrar cada mulher aqui de maneira única, de maneira individual, abrindo os olhos do nosso coração para contemplar o teu amor, a tua bondade, Senhor. Deus, que o Senhor venha liberar novas medidas de alívio, de refrigério para nossa alma. Deus, que o Senhor venha trazer sentido para nossa existência, que o Senhor venha trazer respostas para perguntas que inquietam o nosso coração. Colocamos a nossa mente, Senhor, diante do Senhor e te pedimos que o nosso pensamento, o pensamento de cada mulher aqui, seja levado cativo à tua obediência, Senhor, e que apenas os teus pensamentos venham reinar em nós. E que esse seja um tempo, Senhor, de encontro com o Senhor, encontro com a tua palavra, encontro com as tuas verdades. E sabemos que todas as vezes que encontramos o Senhor, nós somos transformadas e nós queremos dizer que nós te amamos, que nós te adoramos e que somos gratas a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidas em teu nome. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer: vem, Jesus, vem me curar. Vem, Senhor, vem tocar em mim. Vem, Senhor, fazer uma obra na minha vida. Eu me entrego em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria me apresentar, Algumas que estão aqui talvez não me conheçam, sei que algumas já conhecem, mas eu queria me apresentar. Meu nome é Alessandra. Eu sou casada com o Weber. Meu marido é pastor da igreja Eu Acredito. Estamos aqui, no Instagram, aqui, porque Deus comissionou também essa igreja para olhar para pessoas que sofrem. E a jornada Mulheres que Vencem a Dor faz parte da missão que Deus nos deu como igreja. Eu sou mulher, sou mãe de 3 filhos, tenho um filho que se chama Lucas, que tem 14 anos, sou mãe da Gabi, a Gabriela, que tem 11, e do Rafinha, que tem 4 anos, agora em novembro vai fazer 5 anos, então nosso garotinho está crescendo aqui também. Eu sou uma mulher comum, como possivelmente você é também, porque aqui não tem super-heroínas. Eu sou
uma mulher comum, acordo de manhã cedo, arrumo minhas crianças para ir para a escola, arrumo uma lancheira, eu trabalho fora, eu sou jornalista por formação. Eu e meu marido, a gente tem uma empresa de marketing, a gente assessora empresas na área de marketing, publicidade, comunicação. Então, trabalhamos com isso já há 20 anos e servimos no ministério como voluntários. Então, né, amamos, né, o ministério e cremos também, né, que é uma bênção aqueles que podem estar no ministério de maneira integral. Mas hoje a nossa realidade é que a gente trabalha fora e serve então à noite, nos finais de semana. A gente está na igreja e fui encontrada pelo Senhor quando eu tinha 21 anos. E desde então eu tenho caminhado com Ele. Deus tem feito muitas coisas na minha vida. E há alguns anos atrás, Deus começou a falar no meu coração sobre olhar para mulheres que sofrem. Para olhar para mulheres que estivessem passando por situações de dor e sofrimento. E o Espírito Santo falou ao meu coração de uma maneira muito pontual e muito clara. E ele me perguntou se eu poderia ser um instrumento dele, poderia ministrar essas mulheres. E eu falei para Deus que sim, sem entender muito o que significava esse sim. E Deus começou a trabalhar. A primeira coisa que Deus começou a trabalhar no meu coração, e eu gostaria de começar essa aula dizendo isso para vocês, é que Deus, mais do que olhar para mulheres que sofrem, o que Deus nos chamou e chamou aqui, cada um que faz parte da jornada Mulheres que Vencem a Dor, é sobre a urgência que essas mulheres têm, essas mulheres que nós nos incluímos, né? Nós temos de sermos consoladas. Mais do que conhecer a dor de mulheres, é a urgência de levar uma palavra de consolo, de levar a palavra de Deus, de ensinar caminhos através da fé, através da palavra, para que essas mulheres possam se levantar depois de terem passado por rejeição, depois de estarem passando por depressão, por ansiedades, por divórcios, por violências. E algo que Deus me fez olhar lá alguns anos atrás, quando eu comecei a ser ministrada por Deus sobre esse enfoque ministerial, foi algumas estatísticas. Eu queria até compartilhar com vocês algumas. No Brasil, existem em média 420 mil divórcios a cada ano. A cada ano se bate um recorde de divórcios. E por trás dessa estatística, existem mulheres chorando por terem visto o seu lar sendo desfeito, o sonho de ter um relacionamento, o sonho de uma família, muitas delas precisando assumir o lugar de responsabilidade, até mesmo financeira do lar ou outras responsabilidades de casa. Então Deus começou a colocar no meu coração essa urgência de olhar para mulheres que estão passando por uma ruptura no relacionamento. Também existem todos os anos no Brasil, aqui tem uma estatística que é de 2015 a 2021, presta atenção nisso, 202 mil casos de violência contra criança e adolescente. Então aquela criança que lá em 2015 sofreu uma violência dentro de casa, uma violência física, uma violência emocional, uma violência sexual, se torna hoje uma jovem, uma mulher, muitas vezes marcada por aquela violência. E aí a gente tem tantas outras estatísticas, como por exemplo, existe um dado que mostra que 49% das mulheres, ou seja, quase metade, né, 49% das mulheres já passaram
ou estão passando por um quadro de depressão e ansiedade. Ou seja, metade das mulheres passam por depressão e ansiedade. E a angústia do meu coração, e eu quero dividir isso com vocês nesse início, é que existe resposta para corações partidos. Existem respostas para mulheres que passaram por perdas, que passaram por violências, que estão passando pela dor do luto por ter perdido. Pode ter sido um relacionamento, mas pode ter sido um ente querido. Existe resposta no Senhor, e o que me inquieta e é o porquê de nós estarmos aqui, é que se existe uma resposta, nós não precisamos viver as consequências dessas dores. As dores são reais, os infortúnios, a situação, os dados estão aqui, mas o que fazer com essa dor que avassala muitas vezes o nosso coração, que nos tira a paz, nos tira a direção? E a resposta está na palavra de Deus. Por isso você está no lugar certo. Se você perdeu as últimas aulas, a gente teve 2 lives antes dessa, a gente explicou vários pontos importantes sobre ter uma força-tarefa, cuidar do corpo, cuidar também da emoção na parte psicológica, mas nós entendemos que nessa equação corpo, alma e espírito, a presença de Jesus na nossa vida, encontrar Jesus mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a lutos, a lágrimas, quando a gente encontra aquele abraço de Jesus, aquilo nos ajuda a levantar, nos dá direção, nos ajuda nos recomeços, nos ajuda a voltar a sorrir, nos ajuda a voltar a nos amar, porque Ele, ninguém melhor que Ele, sabe reconstruir uma pessoa ferida. Com base em que você está falando isso? Né? Talvez você está perguntando da onde que veio essas informações. A Bíblia, ela é cheia de exemplos que mostram Jesus restaurando, ajudando e atendendo pessoas que passam por decepções, que passam por rejeições, que passam por preocupações. Então a gente tem uma história, por exemplo, da Bíblia, que é de José. A Bíblia conta que José, ele era rejeitado pelos irmãos. Os irmãos não gostavam dele. Eu não sei se você já sentiu essa dor, mas a dor de sentir que as pessoas não gostam de você. Você já passou por isso? Né? Pode ser na sua família, pode ser no trabalho, pode ser em algum círculo social seu, aquele sentimento assim, as pessoas não gostam de mim, eu não sou benquista. É algo muito difícil, porque a gente começa a questionar a nós mesmos. Não, eu que devo ser uma pessoa chata, eu que devo ser digna de ser rejeitado. E a Bíblia conta lá no livro de Gênesis a história de José, que José, ele era odiado pelos seus irmãos. Na verdade, o pai de José, de fato, tinha uma preferência por José. Então, ele era muito amado pelo pai dele, mas isso provocou uma raiva nos irmãos dele. E os irmãos dele cogitaram matá-lo, aí depois desistiram, jogaram ele numa cova, depois venderam ele como escravo. Ele passou anos na prisão, viveu como escravo. Só que a Bíblia fala que José temia o Senhor. Sabe, existe um segredo nisso, é você, mesmo passando por um momento de desafio. Eu quero que você pense em você, qual que é o teu momento? Qual que é o seu desafio? Como é que você está hoje? Ah, meu desafio é financeiro, o meu desafio é porque eu estou me reconstruindo depois de um fim de um relacionamento. O meu desafio é o meu passado, o meu desafio são rejeições que eu passei na minha família, é as memórias da minha infância. Quais são os seus desafios? Quero te convidar a pensar um pouquinho agora. Essa história de José, ela nos mostra que quando nós passamos por desafios, porque infelizmente os desafios acontecem, mas nós nos conectamos com Deus,
Muitas vezes a gente esfria com Deus quando a gente passa por desafios. A gente até se decepciona. A gente questiona Deus. A gente se sente desanimada de buscar a Deus. A gente sabe que Deus é o nosso recurso, né, gente? Mas a gente fica ali muitas vezes confusa diante daquele quadro que nos confronta. E muitas vezes confronta a nossa própria fé. Mas a Bíblia fala que José, ele permaneceu ali temendo ao Senhor. E Deus, ele encontrou José. Deus, ele tira José da prisão. Deus, ele reconstrói a vida de José. E depois Deus dá a oportunidade, inclusive, de José perdoar os irmãos que haviam rejeitado. Então é uma história verdadeira, bíblica, que nos ensina, e aqui eu estou fazendo um breve resumo, mas a Bíblia ensinando a como lidar com uma rejeição. Então a palavra de Deus, ela tem caminhos, ela tem ferramentas, ela nos ensina a lidar com desafios também emocionais. A Bíblia vai nos dizer, ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonassem. Talvez você não teve teu pai com você. Talvez você não teve uma mãe presente. Talvez foi por causa de uma morte ou talvez por causa de um abandono. Mas a Bíblia fala, ainda que teu pai e tua mãe te abandonasse, eu não te abandonarei. Existe um Pai presente na sua vida, capaz de preencher todas as lacunas que pessoas deixaram. Por isso eu posso dizer, vem e traga a tua dor numa jornada de cura através do amor de Jesus, porque através do amor de Deus você pode ser preenchida. Você fala, eu me sinto vazia, eu tô indignada por causa disso que eu passei, eu não consigo me levantar, eu me sinto sem força, mas existe em Deus força, existe em Deus preenchimento emocional e suprimento físico, o suprimento na alma, o suprimento espiritual. Por isso eu posso te dizer, vem, entregue o teu lamento ao Senhor, entregue a sua situação ao Senhor. E ele vai além, ele fala que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele nos faz filhas de Deus. Então talvez você chegou aqui e fala assim, meu Deus, pastor, eu sou a pulga do cavalo do bandido. Eu não sou nada, eu acho que eu não tenho valor, eu não consigo me valorizar, eu não consigo mais ver minhas qualidades, porque fulano diz que eu sou isso, ciclano diz que eu sou aquilo, tal pessoa, eu me sinto um nada. Não sei se você já se sentiu assim, mas às vezes a gente se sente um nada, né? Desculpe o termo, mas às vezes a gente sente assim, eu sou um lixo. Mas isso é uma mentira, porque a verdade da palavra de Deus, a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 8, do verso 14 ao 16, a Bíblia fala, o Espírito de Deus nos revela que somos filhas de Deus. Você é filha de Deus, coerdeira das promessas de Deus. Então você não precisa mendigar amor, você não precisa se diminuir, você não precisa achar que é o fim, sendo que o próprio Deus te acolhe como filha. Amém? E nós vamos ao longo dos nossos encontros esmiuçar cada uma dessas verdades. E esse amor de Deus vai invadir o teu coração e te levantar. E a circunstância talvez de perda não vai mudar. Uma pessoa que partiu, um emprego que você perdeu, a sua história, o passado, a gente não tem como voltar lá no passado e refazer. Mas ainda com o nosso coração do jeito que tá, às vezes quebrado, lascado, Deus pode vir e nos dar sentido e nos dar força para recomeçar, mesmo em meio a saudades, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a desafios.
E aí a gente poderia citar tantos outros versículos, mas eu quero destacar aqui com vocês 1 Pedro 5:7, que diz, 1 Pedro 5:7, lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre o Senhor. Então, a cada encontro dessa jornada, hoje nós estamos na primeira aula aberta, depois nós vamos ter encontros fechados e a cada semana o Senhor vai nos convidando, lança sobre mim a sua ansiedade. O que está te preocupando? Lança sobre mim, porque eu tenho cuidado. Lance sobre mim o seu medo do futuro. Lance sobre mim as mágoas do passado. Lance sobre mim aquilo que tem sido pesado de carregar. Lance sobre mim as dúvidas. O Senhor não diz, venha aqui cheia de fé, venha perfeita. Venha. Não, Ele fala, venha da forma como você está, com as tuas emoções como estão, talvez com uma mala cheia de entulhos. Venha e lance sobre mim. Lance sobre o Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações, porque Ele cuida de você e você vai ver o Senhor removendo a cada dia, cada entulho, cada peso, cada dor, cada coisa que te prende no passado, que te prende em maus comportamentos, que te prende até mesmo em relacionamentos destrutivos. O Senhor vai fazer isso nas nossas vidas. Você crê nisso? Deus quer fazer isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. E talvez você chegou nessa jornada e você tem chorado por sonhos que se foram, por pessoas que te decepcionaram, por humilhações, rejeições, por perdas. Tudo isso causa feridas na nossa alma. E algo importante que eu quero te dizer é que nós sabemos que dói. Nós sabemos que o desconforto dessas situações causa no nosso interior, dói. E aqui na jornada é um espaço para você chorar. Aqui as máscaras são convidadas a ficar do lado de fora. A gente não precisa se esconder. A gente pode dizer, dói, é desconfortável. E algo que nós percebemos e que é algo chave que acontece durante o processo da jornada Mulheres que Vencem a Dor, é que nós percebemos que a cada dor que é real, o inimigo tenta se aproveitar daquela situação de dor para trazer mentiras sobre quem nós somos, sobre quem é Deus, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Então, ele tenta fazer com que alguém que sofreu uma rejeição seja convencida de que é desprezível. Ninguém nunca vai te querer, você não tem valor nenhum. Sabe como? Isso é uma mentira. Porque a verdade de Deus é que Ele te vê como uma joia rara, que Ele nos vê como uma pedra preciosa. Então, nós percebemos que a dor, que já é ruim passar por dor, ela se torna ainda maior por causa das mentiras que o inimigo nos conta, por causa dessas conclusões enganosas que ele nos fala. E isso é algo poderoso que nós vemos a cada encontro da nossa jornada. O Senhor tirando essas mentiras e o Senhor colocando no lugar as verdades. Você é filha amada, você consegue, você é capaz. Todas as verdades que a palavra de Deus nos diz. Toda a nossa jornada, ela vai ser baseada na Bíblia. Então, todos os encontros, você vai trazer aqui a Bíblia. Tudo que a gente vai compartilhar, que a gente vai estudar, vai ser baseado em ensinamentos bíblicos. Então, nós amamos e reconhecemos o trabalho dos psicólogos, dos coachings, mas eu não sou psicóloga, eu não sou coaching. E aqui não é uma jornada de autoajuda.
não é uma jornada de coaching, de motivação. Aqui é uma jornada para nós buscarmos no Senhor o remédio daquele que é o médico dos médicos, buscando uma fundamentação na fé, na palavra de Deus, para nos sustentar em meio às adversidades. Em determinados momentos, a gente vai ao médico, a gente conversa com um psicólogo, e isso é uma bênção, tá bom? Consideramos isso uma bênção, mas essa é uma jornada de crescimento espiritual, e quando nós crescemos na nossa fé, no entendimento da palavra de Deus, nós somos fortalecidas nas nossas emoções, nós somos fortalecidas na capacidade de responder positivamente diante das adversidades da nossa vida, de nos mantermos de pé, mesmo quando situações vêm para nos derrubar. Então, assim funciona a jornada de mulheres. Vamos ler um texto da Bíblia, eu já citei alguns, falei de José, são casos que a gente vai esmiuçar mais durante os próximos encontros, como a gente vai ter testemunhos hoje, tudo, eu quero aproveitar aqui o tempo também para ouvir aqui as mulheres que estão conosco, mas eu separei aqui uma passagem da palavra de Deus para nós lermos juntas. Você está com a sua Bíblia aí? Abre em 2 Samuel 22, 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 7. A Bíblia diz, olha só, gente, ó, se puder ler na Bíblia, marca, anota, tem um caderno, porque tudo isso a gente está renovando a nossa mente. Tudo isso a gente está tirando as mentiras, tirando, né, aqueles pensamentos que nos aprisionam na dor e colocando as verdades da palavra de Deus. Então, anotar, marcar na Bíblia, tudo isso vai ajudar a você fixar tudo isso dentro do seu coração, tá bom? Então, vou deixar esse incentivo aqui para você. Versículo 2, 2 Samuel 22, 2. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a minha força, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Olha, todos esses textos é bom da gente anotar, orar, né? Falar, Deus, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu libertador, o Senhor é quem eu me refugio. Mas vamos continuar. Versículo 4. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Verso 7. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro e Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aqui a palavra de Deus está trazendo um cântico de Davi. É um cântico de ação de graças ao Senhor. E aqui ele começa a confessar verdades sobre quem Deus é. E essa é uma chave que eu quero te ensinar hoje. Quando nós olhamos para nós mesmas, a gente se depara com as nossas limitações. E as nossas limitações são verdadeiras, porque nós somos limitadas. Nós falhamos, nós não aguentamos muitas vezes determinadas pressões, nós fraquejamos na fé, ou só eu, né? Nós somos limitadas. Mas quando diante das nossas fraquezas, ao invés de olhar para a nossa fraqueza e falar, puxa, tá ruim, eu não dou conta mesmo, não vai dar certo. Quando a gente tira o olhar daqui e coloca o olhar nele, naquilo que ele é,
aquilo se transforma em fé, em esperança dentro de nós. Então aqui, essa oração, esse cântico de 2 Samuel 22, ensina a olhar para Deus e olhar: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu libertador. Então, quando as circunstâncias são incertas, talvez você está passando por um momento de incerteza na sua vida, Deus é o lugar seguro para nos refugiar. Tristezas, dores, lutos são como cadeias que querem nos prender. Aqui ele fala que ele passou por essas situações, versículo 5, eram como ondas de morte que cercavam, era como torrentes de perdição, cadeias infernais me envolviam. Então muitas vezes a situação vem como cadeias que nos prendem no pessimismo, na tristeza, na ideia de que não vai ter jeito, de que não tem outra saída. Quem aqui entende o que eu estou falando? Quem já passou por isso? Você está numa situação e você se sente presa, eu não sei como sair dessa angústia, parece que eu não sei como que eu vou sair desse caos, dessa batalha na minha mente, desses embaralhados de emoções, eu não sei como eu vou reconstruir a minha vida. Eu estava num planejamento, de repente as coisas aconteceram diferente, veio uma doença, veio um infortúnio, veio uma perda, uma ruptura, e a gente sente uma cadeia. A gente se sente preso naquela situação. Mas no versículo 7, aqui a Bíblia nos ensina um segredo. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Eu gritei por socorro de Deus. Sabe, às vezes nós precisamos gritar: Deus me socorre. E durante esses dias de jornada, nessa aula de hoje, nos próximos encontros, você está convidada a gritar por socorro para aquele que pode te dar resposta. Olha a segunda parte do versículo 7. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Quantas vezes nós achamos que estamos falando com a parede? Quantas vezes a gente fala: mas eu tenho pedido para Deus, mas eu tenho buscado. O Senhor ouviu a tua voz. Sabe por que Ele te atraiu para essa live? Sabe por que esse vídeo chegou até você? Sabe por que você está nessa jornada? Sabe por que Deus preparou aqui a palavra dEle com respostas para esse momento da sua vida? Porque Ele ouviu o seu pedido de socorro e Ele se apresenta como Salvador da sua alma, como um médico que vem para trazer cura para o seu interior, porque Ele ouviu o seu pedido de socorro. Não é sobre mim, não é sobre uma jornada, não é sobre uma placa de igreja, é sobre Deus ouvir você. E Ele ouviu, e o meu clamor chegou até os seus ouvidos. Deus tem ouvido a sua oração e Ele te envia socorro. Vamos ali pular para o verso 17, 2 Samuel 22, 17. Do alto, oh Deus, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Sabe, Deus está estendendo a mão para você. Ele está estendendo a mão para você, para te ajudar. Ele me segurou e me tirou de águas profundas. Essas águas profundas representam os problemas que estavam afundando Davi. E representam os problemas que estão te afundando. As memórias que estão te afundando, os conflitos, as culpas. E o Senhor estende a mão dele e fala: vamos? Agora eu vou te levantar, eu vou te levantar, amém? É isso que Ele deseja fazer. Versículo 29. Tu, Senhor, és a minha lâmpada.
O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Talvez você pense, tá tudo escuro. Eu não sei o que fazer, tô perdida, me envolvi aqui em problemas. Mas a Bíblia fala, versículo 29, o Senhor é a minha lâmpada que derrama a luz nas minhas trevas. E assim eu oro, assim eu profetizo em nome de Jesus, que haverá luz do Senhor para cada área da sua vida que se encontra em trevas, porque Jesus é a luz do mundo, Ele é a própria luz. Ele, quando entra na nossa vida, Ele vem para trazer luz e dissipar as trevas. Por isso, a boa notícia que eu trouxe para você é que, embora o Senhor acolha a sua dor, e Ele diz, filha, pode chorar, eu sei que dói. Ele também diz, você não precisa ficar nessa dor. Você pode chorar, você pode receber esse alívio, mas você pode se levantar dessa dor através da força que Deus nos dá. E isso não tem explicação natural. E isso é o poder de Deus. E eu creio que nesses dias você vai provar e ver que o Senhor é bom. E você vai provar desse poder que nos sustenta em momentos difíceis. Em momentos difíceis. E hoje nós estamos começando essa nova turma da jornada. Posso testemunhar para vocês que cada turma é completamente diferente. Cada encontro a gente entrega uma folha em branco para o Senhor e fala assim, Senhor, o que o Senhor tem para o nosso encontro de hoje? Né? Algo muito precioso para nós é entender que é Deus que deve guiar cada momento do nosso encontro. Nós perguntamos para o Espírito Santo o que o Senhor deseja ministrar hoje, em que área das nossas vidas, e Deus vai nos conduzindo. E algo maravilhoso que você vai aprender ao longo dessa jornada, inclusive, é perguntar para Deus, ouvir a voz de Deus, encontrar na palavra de Deus também as respostas, porque a palavra de Deus já é a voz de Deus revelada a nós, mas também o Senhor acendendo aqui uma confirmação no seu interior, te dando direção. Então, cada encontro do Santo, experiências maravilhosas, porque o Senhor vem para nos guiar e conduzindo, porque Ele conhece a história de cada mulher e Ele vai guiando. Então cada encontro é diferente do outro, e cada jornada, cada turma, o Senhor faz algo único e especial. Eu creio que assim nós vamos viver. Mas ao longo desses 3 anos, nós temos entendido do Senhor, faz 3 anos que a gente tem turmas, né, da jornada de mulheres. A gente tem entendido que o processo de cura da nossa alma, ela tem algumas etapas. E nós vamos passar juntas por essas etapas durante cada encontro. Será sempre às quartas-feiras. Então, né, a partir da próxima quarta, todas as próximas 6 quartas-feiras, e depois nós teremos o último encontro presencial. Então vamos começar dia 22, nosso encontro fechado, e a cada encontro nós vamos passando por um estágio de cura. Por isso, participar dos nossos encontros, esses encontros que acontecem ao vivo ali no Meet, é indispensável, porque a gente não dá para pular as etapas, cada dia uma etapa do que Deus vai fazendo. Essa live vai ficar gravada para você assistir, para você mandar para quem você quiser. Mas a partir do próximo encontro nós não vamos mais gravar. Por quê? Porque além de mim, no Google Meet tem a possibilidade de você falar. Então, de repente eu tô falando aqui, você quer dar um exemplo. Pastora, já aconteceu isso comigo. Aí outra fala, eu sei o que é, eu tenho um testemunho sobre isso. Ou alguém vai abrir o coração, vai contar a história. Então nós não gravamos para manter um ambiente de sigilo, para manter um ambiente de segurança, para que as mulheres que participam conosco do grupo fechado
Sintam realmente essa liberdade de abrir o coração e compartilhar. É obrigado a compartilhar e falar? Não, nada é obrigado, você é livre, tá? Mas nós incentivamos, porque estamos ali justamente para carregar a carga uma da outra, a contar da sua vivência, a compartilhar qual que é o seu momento, a falar daquilo que você está vivendo. Então, por essa razão, a gente não grava, tá? Só acontece ao vivo, perdeu. Então, participe, guarda, comprometa-se com o seu processo de cura. Ninguém pode fazer isso por você. Sentar e deixar Deus cuidar do seu coração. Entregar para Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, para que Ele venha e cuide de você. Então, quero deixar essa super dica. E quero só passar rapidinho aqui esses processos de cura, você pode anotar e nós vamos esmiuçar isso bem nos próximos encontros. A primeira etapa desse processo de cura através do amor de Jesus é identificar o que dói. Então, a primeira coisa, quando você vai no médico, né? Ele vai falar, o que você está sentindo? Quais são os seus sintomas? Então, a gente vai anotar. Eu sinto medo, eu sinto angústia. Eu sou uma pessoa desconfiada nos relacionamentos. Eu tenho dificuldade de falar a verdade para as pessoas. Então, a gente vai ver quais os sintomas, né? O que acontece. Então, a gente, durante o nosso encontro, a gente vai compartilhar os principais sintomas, né? Vai anotar aquelas que quiserem compartilhar também. Então, a primeira parte é identificar. Depois, os sintomas, para que a gente precisa saber os sintomas? Para chegar, então, na razão daquela ferida, que é o diagnóstico. Então, a primeira etapa é o diagnóstico. É identificar, afinal de contas, o que dói no meu coração. E algo muito interessante que acontece é que muitas vezes a gente só identifica o sintoma. Então, a gente chega e fala, eu nem sei se eu tenho alguma coisa para curar. Mas você tá bem? Olha, às vezes eu sinto um desânimo, às vezes eu choro muito à noite, eu me fechei, não tenho mais vontade de ir na igreja. Isso é sintoma. Só que a gente não sabe a causa. E o que Deus vem trazendo luz é a causa. E quando vem à luz a causa, pode vir o estágio da cura. Mas vamos fazer as etapas. Primeiro, identificar as feridas, os sintomas e as feridas. Identificar o que você sente hoje nas suas emoções e quais as causas disso. A segunda etapa é limpar a ferida. Então, teve uma vez que caiu o box do banheiro, foi uma situação que aconteceu com meu filho mais velho, caiu o box do banheiro, estilhaçou, abriu um rasgo no pé dele e entrou um monte de caquinho de vidro no pé do Lucas. Quando nós chegamos com ele no hospital, a primeira coisa que precisou ser feita é tirar os caquinhos. Então, quando a gente identifica as feridas e a gente identifica os sintomas, o que precisa ser feito? Tirar. Limpar aquela ferida, né? Colocar ali, não sei se alguém aqui é da área de saúde, pode me dar umas dicas aqui também, tá, gente? Então, é remover os entulhos. E o que são os entulhos? São as mentiras. É o peso da culpa. É o peso causado, né, por essas mentiras. Então, nós vamos ter aquele momento que nós vamos entregar esses pesos, nós vamos entregar as pessoas que nos ofenderam nas mãos de Deus. Nós vamos entregar nossas frustrações, nós vamos ter esse momento com o Senhor e Ele vai, limpando essas feridas, e é poderoso. Para depois nós irmos para a terceira etapa, que é ter as feridas fechadas. Você não vai vir aqui para cutucar a ferida, amém? Faz parte, tem que limpar a ferida, mas o nosso propósito, essa nossa oração em nome de Jesus, é que você possa ter as feridas fechadas, que o Senhor possa trazer cura sobre a sua vida, fechando os ciclos de dor, fechando os ciclos de culpas, de mágoas e abraçando as verdades de Deus para a sua vida. Nesse momento é que vem o consolo. Nesse momento vem o alívio, o Senhor vai fechando as feridas para depois nós irmos para a quarta etapa, que é o processo de cicatrização.
são os processos. Às vezes tem processos que levam mais tempo. Você vai lá, fecha, né? Lá esse machucado do meu filho fez um rasgo, né, no peito do pé dele, assim. Então, ele fez a sutura, o médico, né? Fez ali fechou a ferida, mas teve o processo de cicatrização, né? A gente diz que esse processo de cicatrização, às vezes a gente passa por umas montanhas russas. Tô subindo, tô bem. Às vezes a gente tem aquela queda, lembra da situação, chora, mas o Senhor está cicatrizando para chegarmos finalmente na 6ª etapa, que é novas vestes para uma nova estação, fluindo no Senhor em liberdade, o algo novo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu creio que nós vamos experimentar cada uma dessas etapas. Então é importante você se comprometer, você se engajar, você separar aquele tempo. Vai começar sempre 15 para as 8, né? 7h45 e vai até 9h15. É 1h30. Essa 1h30. Procure um quarto, um lugar na sua casa, o banheiro, o carro, enfim, um lugar que você possa ficar só, que você possa se concentrar, porque é aquele momento que você vai pensar em você, vai ter momentos que você vai querer se ajoelhar, momentos de entrega, então para que você possa aproveitar o máximo possível, tá? E aí a gente tem um grupo de WhatsApp para quem já é inscrita da jornada e lá a gente vai dando esses passos, passo a passo juntas também. E por fim, mas não menos importante, já quero aí que fique preparada aqui. Vamos começar aqui com a Joane, pode ser? A Jo tá aqui? Não tô aqui, Jo, eu vou te mandar o convite aqui pra gente poder conversar. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, a voz do Senhor, e abrir a porta, ele entrará e ceará conosco. Deus não vai fazer nada que você não permitir. Vai ser a nossa parte nisso é ouvir a voz do Senhor e permitir que ele entre. Permitir que ele venha, permitir que ele faça parte da nossa vida. E não é só os encontros de quarta. Ali vai ser o momento que a gente vai falar, mas a cada dia você separar tempo com o Senhor, você buscar, você convidar Jesus para sua mesa, para que ele venha continuar ministrando dia após dia na sua vida. E isso vai fortalecer seu relacionamento com ele, vai te tornar uma mulher ainda mais íntima do Senhor. E vai ser uma bênção na sua vida, eu creio em nome de Jesus, amém?